Vocês me ouvem? Me veem? Maravilha! Bom, vamos 2 horas agora. Vamos começar a nossa palestra. A professora Michele já está aqui conosco. E a professora Michele, ela é graduada em Naturologia pela Universidade Anhembi Morumbi. Ela é especialista em acupuntura, ela é mestre em semiótica, tecnologias da informação e educação. E para complementar a sua abordagem profissional, ela se formou como Master em Programação Neurolinguística e como Master Coach. E recentemente ela concluiu a sua terceira pós-graduação em Estética e Cosmética, e o seu enfoque foi nas terapias complementares integrativas associadas aos protocolos de estética e nas abordagens diferenciadas padrão SPA. Esse é o direcionamento da monografia dela, e que vai ser um tema de um próximo livro já tão aguardado, pelo menos por mim. Ela atua 12 anos como docente, leciona em cursos de graduação, pós-graduação na área da saúde. Ela tem experiência na área clínica e de pesquisa sobre qualidade de vida, bem-estar, recuperação e manutenção da saúde, com ênfase em terapias naturais, complementares e integrativas, que são as propostas da naturologia. Eu tive o prazer de conhecê-la no semestre passado, no Natu Talk, e para mim é uma honra tê-la conosco para abordar um assunto que eu também particularmente gosto muito. Então, Michele, seja bem-vinda, sejam todos que estão aqui conosco bem-vindos, e desejo a todos nós uma ótima palestra. Vou dar só alguns anúncios em termos de tecnologia. Para quem está com o quadro preto vendo na sua tela, logo em cima no canto superior direito, tem um quadrado, um retângulo e alguns quadradinhos em cima. Clicando nele, a gente consegue mudar a visualização, aumentar o vídeo ou a apresentação. Também, quando tiver com a apresentação, para alterar entre a visualização do vídeo e da apresentação, clique no canto inferior direito desse mesmo quadro. Vocês vão conseguir ver. Quando tiver a apresentação aqui, dá para alterar entre o vídeo e a apresentação. A gente vai ter um momento de bate-papo, de conversas, então todas as dúvidas e questionamentos eu peço para guardarem para o final, a não ser que a Michele abra esse espaço no meio de sua palestra. E quem estiver com vontade de abrir o microfone, câmera, bem, muito bom, desde que a gente faça isso também no final e não durante a palestra. Por questões de tecnologia, sobrecarregamento de internet, eu quase não estava conseguindo entrar aqui hoje. Então, por isso, a gente pede para que os vídeos e microfones fiquem fechados. E quem tiver algum assunto quiser, pode levantar a mão também. No canto inferior, tem um bonequinho de mão levantada, uma câmera e um microfone logo ao lado da sua foto. Então, ali você vai ver que o microfone e a câmera estão cortados e o bonequinho para erguer a mão, caso tenha alguma pergunta, queira falar algo. Então, boa palestra a nós. Obrigada, Maria. Boa tarde, pessoal. É uma satisfação estar novamente participando, né, das ações de naturologia. Agradecer o convite feito pela Marina e também agradecer aqui a coordenadora do curso, a Marcele, né, que a gente teve aí a oportunidade de participar tanto do Natox e hoje falando sobre um assunto tão interessante, mas ao mesmo tempo tão cheio de tabu, que é o uso das argilas. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação. Deixa eu só ver se está tudo certinho aqui, para poder compartilhar com vocês. A minha tela. Bom, pessoal, vamos lá. Se caso vocês não estiverem vendo, né, se tiver algum problema com relação ao conteúdo, vocês me avisem. A tela ela fica apresentando para mim também. Então, se porventura, né, eu não enxergar as perguntas no chat, Marina, me liga também, embora a gente vai seguir aqui o cronograma para deixar as perguntas para o final,
para deixar aí, né, a nossa dinâmica mais apresentável. Deixa eu fazer uma ação aqui, só um minutinho. Eu vou transferir a tela para outro lugar, aí fica melhor assim. Trabalhar com as argilas, né? Dentro da graduação de naturologia, né, a gente tem um enfoque mais sobre esse assunto. Porém, quando a gente está falando aí do uso das argilas, né, a gente encontra muito mais uma questão estética envolvida nesse processo, e não apenas um curso de tratamento complementar, como né, o que a gente tem como possibilidade terapêutica dentro da naturologia. Então, com essa abordagem, né, embora hoje a gente vai falar especificamente sobre formas corretas de como preparar as argilas, né, que é o assunto que mais gera polêmica, né, a gente vai ter a oportunidade depois, se vocês tiverem interesse, da gente expandir esse conhecimento e a gente pensar aí na possibilidade de falar das argilas como um recurso terapêutico em caso clínico específico, né? Hoje o nosso objetivo vai ser mais falar sobre o uso dela de forma correta, mas eu estou à disposição caso vocês tenham interesse, vontade de saber sobre mais o assunto. Agora eu consigo compartilhar ela e visualizar o chat ao mesmo tempo. Marina, só sinaliza para mim se está aparecendo para agora apareceu a tela para mim. Legal. Então bora lá para a gente aproveitar o nosso tempo junto. Bom, eu, né, como professora dentro da área da estética agora, que é onde eu mais me desenvolvi, uma coisa que a gente precisa deixar muito claro quando a gente vai falar em argila, independente de onde a gente vai fazer uso, né? A nossa, vamos dizer assim, o nosso meio de comunicação da argila com o nosso organismo, com o nosso sistema, é a nossa pele, né? E a gente precisa entender as questões muito importantes relacionadas à pele antes de usar a argila como recurso terapêutico, que são: a nossa pele tem um pH aproximado de 4,7 a 5,75 de pH. Isso diz que a pele tem um pH ácido. Por que é importante a gente saber o pH da pele? Tudo que a gente coloca sobre a superfície da pele, seja um creme, seja um hidrolato, seja um sabonete, seja o álcool que a gente usa muitas vezes para fazer essa higienização quando vai fazer uma prática como a própria pintura, né? A gente precisa saber que todo e qualquer cosmético, vamos chamar assim, que a gente coloque na superfície da pele, a gente pode alterar significativamente o seu pH. Isso vai resultar para nós em problemas da própria saúde, porque a gente vai desequilibrar a microbiota e a função de homeostase, né? Então, a gente precisa sempre se preocupar com manter essa integridade, né? Então, se a gente fez a sessão de acupuntura e usou o álcool, que é um componente importante para fazer a higienização da superfície, mas ao mesmo tempo ele desidrata, ele resseca a superfície da pele, ele retira todo o sebo, toda a água, né? Seria interessante a gente pensar em, no término da sessão de acupuntura, adotar algum recurso terapêutico que funcione como um tônico. O tônico nada mais é do que um produto feito especificamente para regular este pH. E aonde a gente encontra, né, essa função tônico num produto que seja mais próximo para nós dentro da naturologia, né? A gente está falando aí, por exemplo, do hidrolato, que é aí um produto resultante da destilação a vapor dos óleos essenciais, né? E muitos desses hidrolatos, eles já têm um pH regulado para ser usado como um tônico, para se aplicar na superfície, sem ter todos aqueles componentes tóxicos, né? Os xenobióticos, disruptores endócrinos, né, que na maioria das vezes estão aí nos cosméticos industrializados padrão. Além dessa questão do pH, a gente precisa dizer que a pele ela é uma barreira que apresenta para nós uma dificuldade significativa de permeação, ou seja, ela tem
Uma camada córnea que é composta especificamente de queratinócitos. Então, se vocês olharem o desenho que eu estou disponibilizando para vocês aí no slide, vocês vão perceber que a pele, basicamente, ela tem 3 camadas. Ela tem a epiderme, ela tem a derme e ela tem um tecido subcutâneo, que é nada mais, nada menos do que tecido adiposo, tá? Quando a gente diz que uma argila tem efeito clareador, por exemplo, a gente precisa entender que o melanócito, que é a estrutura que produz a melanina e pigmenta a nossa pele, ela está lá embaixo na epiderme, mais especificamente na sua 5ª camada, que é chamada de basal, né? Nessa camada, para qualquer coisa, seja óleo vegetal, seja óleo essencial, a gente precisa de um veículo adequado para favorecer a permeação de qualquer coisa, né? Seja um fitoterápico, seja o óleo essencial. A gente precisa de um veículo que seja biocompatível com essa dinâmica da pele, porque essa camada mais externa, que é o extrato córneo, tem como função nos proteger, né? Se fosse tão simples assim vencer essa barreira, a gente não ia era bem capaz da gente tomar um banho e sair do chuveiro igual um baiacu, né? Inchado, cheio de água. Então, a nossa pele faz essa função barreira para proteger a gente de variações de temperatura, de entrada de agentes tóxicos, alergênicos, né? Então, a pele, de fato, vem com essa intenção de nos proteger. Então, algo que eu quero que fique bem claro para vocês, não é tão simples fazer a permeação de ativos pela pele, justamente com essa função barreira. O extrato córneo, que é chamado erroneamente de camada de células mortas, na verdade, nós estamos falando de células que não possuem núcleo, mas elas têm uma função bioquímica muito importante para toda a dinâmica da pele de uma forma geral. Essas células, mesmo sem núcleo, liberam mediadores químicos de inflamação. E se a gente ficar agredindo, retirando a todo momento, a gente corre o risco de piorar e trazer uma resposta de agressão para ele como um todo de forma sistêmica. E isso justifica algumas doenças como dermatite de contato, psoríase, né? Muitas vezes de tanto fazer a agressão à pele, a pele responde produzindo aí até mesmo uma doença autoimune, né? Então, quando a gente for falar de fato sobre as argilas, a gente precisa ter bem claro isso, né? E não é tão fácil fazer essa permeação e que não é adequado esfoliar a pele todas as vezes, porque todas as vezes que eu retiro mecanicamente essa camada de células aí, que é o extracórneo, eu posso estar liberando mediadores inflamatórios, e dependendo do quadro clínico que o meu interagente tiver, isso vai trazer uma série de problemas para nós dentro do contexto clínico. Tá? Então, eu tenho também um manto hidrolipídico que é composto por água, mas a função mais importante aí que a gente fala, né, que é essa combinação entre a água, que vem das nossas glândulas sudoríparas, e o óleo, que vem das nossas glândulas sebáceas. A mistura desses dois componentes vai criar uma espécie de filme que protege a superfície da pele, né? Então, toda e qualquer substância que eu queira que seja permeável pela pele precisa estar dentro dessa dinâmica. Por este motivo que hidrolato e água termal não hidratam a pele. A gente só deposita água na superfície e, dependendo do ambiente onde nós estivermos, rapidamente ela será evaporada, porque ela não absorve. Eu preciso de um veículo, muitas vezes, com uma consistência aí de um sérum, o próprio óleo vegetal, porque ele usa aí, né, o canal folículo piloso, né, como vocês podem ver no slide aqui, ó, para poder favorecer a permeação desses ativos e cair diretamente na corrente sanguínea, né? Como a glândula sudorípara, né, faz a liberação de água à superfície da pele, ela é lipofóbica, né? Não consigo ter essa permeação tão uniforme. Então,
a gente precisa respeitar essa dinâmica para fazer qualquer tratamento que a gente coloque na pele funcionar. Eu preciso do veículo carreador, que precisa ter essa base cosmética de sérum, creme, óleo vegetal, um gel de aloe vera, né, para favorecer a permeação desses ativos. E como a argila ela é misturada apenas em água, ela faz a entrega de óligos-elementos que são hidrossolúveis e que são captados pela pele por essa porção que tem essa afinidade com a água. Mas qualquer outro elemento que eu coloque na sua composição não vai ter a mesma performance de tratamento. Então, vamos prosseguir. O que compromete a função barreira, que é essa função de proteção da pele, como eu falei para vocês, né? Então, uma limpeza excessiva com sulfato lauril, né, que é um detergente comum em sabonete líquido, sabonete em barra, em detergentes, em sabão para roupa, né? Então, a gente como identificar isso lendo a composição do rótulo, né? Esfoliar excessivamente a pele, usar tônico com álcool, que é o que eles chamam de tônico adstringente, né? Que é diferente do tônico que eu falei no início, que tem a função de regular o pH. Água excessivamente quente, alguns medicamentos desequilibram a função barreira, a baixa ingestão de água, ar-condicionado, clima seco e o próprio processo de envelhecimento. Né? Quando a gente fala em função barreira da pele, é essa função de proteção que é composta pelo equilíbrio dinâmico do extrato córneo e o manto hidrolipídico. Então, a gente precisa fazer as fases dessa estrutura da pele, independente da vertente terapêutica que a gente for seguir, né? Seja usando as argilas, seja aí usando... Perdão, gente, está aparecendo um monte de sinalização aqui, né? Pelo barulhinho. Mas vamos seguir. Então, qualquer tratamento que a gente for fazer, usando aromaterapia, fitoterapia, via cutânea, a gente precisa pensar nisso. Eu acho que a mensagem mais importante, né, tenho para trazer nesse dia de hoje para vocês. Bom, falando sobre as argilas aí, né? Pedro Bretzi, né, que é aí, vamos dizer, o idealizador da empresa Terra Mater, ele diz assim, cada argila é única. E isso é verdade. Quando a gente pensa em uma argila verde, a gente não está comprando a mesma argila todas as vezes, em todos os meses do ano. Porque o local onde essa argila é produzida, ela traz uma característica muito particular para nós. Né? E para a gente saber, de fato, a composição química de cada argila, a gente precisa de um teste que é semelhante ao que a gente tem em aromaterapia, que é a cromatografia, né? Por meio desse exame, né, que eu costumo dizer que é o DNA das argilas, né, e dos óleos essenciais, a gente consegue, de fato, saber a composição química da argila e, de fato, o que se torna biodisponível. Porque não adianta nada lá ter zinco, ter magnésio, mas ser um componente químico que o nosso organismo não assimila. E aí vocês falam para mim, Michele, mas onde eu encontro essa informação? Isso só as empresas de fato que são idôneas, que têm esse comprometimento com um produto de qualidade para oferecer tanto para o profissional quanto para o cliente final, é que vão trazer esse laudo para vocês. A mesma coisa em aromaterapia. Não são todas as empresas que disponibilizam o teste cromatográfico para nós, né? Mas se você solicitar, a empresa tem que te disponibilizar, porque dependendo da safra, dependendo da estação do ano, dependendo da região do mundo, o óleo essencial vai ter uma composição química diferente e com as argilas não é diferente. Tá? Surgiu recentemente na internet um boato que as argilas poderiam trazer algum malefício para o nosso organismo, né? Mais especificamente sobre o uso da argila verde. E como tudo nessa vida, o universo das fake news aí, né, a gente precisa deixar bem claro algumas questões, né?
Sim, é possível que a argila traga alguns malefícios para a pele, principalmente se ela não for usada da forma correta. Por isso, o objetivo desse nosso encontro neste momento, que é especificar para vocês como usar da forma correta para evitar, por exemplo, esse efeito rebote que acontece na acne, né? E a gente precisa refletir que a gente está falando de um produto que vem da natureza. Apesar dele ser inorgânico, a gente está falando de um produto que vem da natureza. E esses cosméticos que vendem, né, a rodo no mercado são cheios de disruptores endócrinos, de petrolatos, né, de xenobióticos na composição. O estudo, inclusive, falava que a argila verde agregava óleos, elementos demais, né, nos tratamentos. Foi um estudo feito com produtos específicos fora do Brasil, né? Mas isso não se aplica, porque a gente tem essas variáveis, né? Da argila ser um biomodulador e, além disso, a sua composição química precisa de um laudo, de um estudo que evidencie para nós de fato o nosso organismo vai assimilar, o que vai estar biodisponível para nós. Nós, como profissionais, precisamos ter essa segurança, precisamos ter esse embasamento para oferecer um tratamento de qualidade e a gente saber de fato o que a gente está aplicando na pele do nosso interagente. As argilas são consideradas cosméticos biocompatíveis, né? Do que se trata um cosmético biocompatível? A gente está falando aí de um produto cosmético, pode ser um produto de tratamento, então, um creme neutro de base biocompatível para se trabalhar com aromaterapia, né? O óleo vegetal, né, são alguns exemplos de cosméticos biocompatíveis que nós, dentro da naturologia, não usamos apenas com objetivos estéticos, mas com objetivos de tratamento, né? Esses produtos são classificados como cosméticos biocompatíveis. Para ser considerado biocompatível, ele precisa ser de origem vegetal, livre de xenobióticos, que são todas aquelas substâncias estranhas ao nosso organismo, então essências, corantes sintéticos, conservantes, estabilizantes de fórmula, que são sintéticos, alergênicos, que trazem reações adversas, né, no nosso organismo, e também que tem parabenos, que são os disruptores endócrinos, e petrolatos, que é a parafina líquida, né, o óleo mineral na sua composição, que além de não ser biodegradável, faz tamponamento dos poros na pele. Então, ele não favorece a permeação de nada que a gente colocar lá, seja álcool, né, o extrato alcoólico, por exemplo, das plantas medicinais, ou até mesmo os óleos essenciais. Então, a gente precisa fazer escolhas mais conscientes e pertinentes aos nossos objetivos terapêuticos. Não basta só ser neutro, a gente precisa saber ler a composição. Tá? A argila é um biocosmético, né? Então a gente está falando aí de uma vertente, quando a gente fala em argila terapia, a gente está falando de um braço que se chama geoterapia, que faz uso da terra e dos seus elementos, seus metais, seus óleos biodisponíveis, como eu já disse, para o tratamento de diversos desequilíbrios, né? Cada cor de argila vai ter uma função diferente, vai ter efeito calmante, outras vai ter efeito clareador, outras vão ter efeitos adstringente, vasodilatador, desintoxicante, né? Redutor de sebo, para fazer o controle aí desse manto hidrolipídico, dependendo dos nossos objetivos em atendimento. A propriedade química, vamos dizer assim, física, né, da terapêutica das argilas se chama piezoeletricidade. Essa força, ela nada mais é do que a presença de elementos minerais na composição da argila, que nada mais é do que cristal de quartzo, né? E esse cristal de quartzo, ele vai favorecer para nós o seu claro, né, que é a mistura da argila com água, a gente de fato vai ter aí essa eletricidade que representa
iônica, né? Como se esses cristais ficassem carregados dessa energia, favorecendo aí principalmente o efeito de desintoxicação da nossa pele, que é algo que a gente precisa de apenas um único recurso para poder fazer acontecer, que é precisa de mais nada disso, apenas água. As pessoas inventam de misturar soro, de misturar hidrolato, misturar água termal nas argilas, mas eu preciso dizer para vocês que as evidências científicas acerca do uso terapêutico das argilas envolve apenas a água. Todos os estudos produzidos, né? Porque a partir do momento que a gente muda a nossa variável ou muda a viscosidade da argila, a gente perde a referência da piezoeletricidade. E a gente não tem mais garantir essa estabilidade de que ela de fato vai funcionar com esse efeito de desintoxicação e entrega dos elementos, que é o que a gente espera aí com as argilas. Bom, quando a gente prepara a argila, a gente faz uso da água, como eu falei, né? E a gente promove aí um efeito chamado de hidrólise dos silicatos. Basicamente, as argilas são divididas aí em dois tipos, né? A gente tem algumas variações, principalmente dependendo da região do Brasil, mas as que são mais utilizadas e que são puras aí, que não tem mistura, né? A gente está falando principalmente das duas classificações que estão na projeção que vocês estão vendo aí. Que são as caulinitas, que são as argilas brancas, né? E a gente tem as montemorilonitas, perdão, que são as argilas verde, vermelha e amarela. Com essa variação, a gente tem aí um comportamento bioquímico diferente para cada família, vamos dizer assim, de argilas. Então, as argilas brancas, a gente tem uma adsorção da água menor e isso faz com que o seu efeito piezoelétrico também seja menor. Então, se vocês forem escolher uma argila pelo seu efeito de desintoxicação do tecido, né, a gente prioriza aí escolher as argilas que são da família das montemorilonitas, que são as argilas verde, vermelha e amarela aí no caso, né? Porque elas vão ter aí um maior grau de piezoeletricidade e vão favorecer a permeação dos oligoelementos. Agora, a argila branca, ela desidrata mais rápido em contato com a pele, então nos primeiros sinais de ressecamento a gente precisa retirar, porque é muito comum a gente ter uma resposta de aumento da sensibilidade cutânea depois que a gente faz uso da argila branca, né? Principalmente se a gente deixa a argila secar na pele, o que não é reandável, tá? Agora, as argilas verde, vermelha e amarela, elas possuem uma plasticidade maior, elas fazem uma maior troca iônica com a pele e têm um maior grau de piezoeletricidade. Aí vocês falam para mim, bom, professora, então começa a usar muito mais, né, as argilas da família das Montemori do que fazer uso das argilas da caulinitas. Na verdade, não. Tem estudos científicos que mostram que a argila branca é excelente para peles sensíveis, mas para uma aplicação mais rápida, né? Não precisa respeitar tempo de 15 minutos, que é outro assunto polêmico que a gente também vai conversar, né? Mas a gente precisa fazer uma aplicação mais breve, porque ela, de fato, tem essas questões aí de favorecer uma maior evaporação da água e com mais rapidez, no caso. Tá? Como é que eu preparo a pele para fazer aplicações de argila? Né? Então, aqui, por exemplo, tem um exemplo de como fazer, né, esse procedimento em terapia capilar, porque a gente pode aplicar as argilas no corpo para tratamento de uma região, de uma articulação, de um órgão. A gente pode fazer uso da argila para
rotina de skincare na face, então a gente também pode fazer essa parte de terapia capilar também. Tá? Então, a gente basicamente precisa higienizar a superfície, a gente precisa remover o manto hidrolipídico para favorecer a permeação dos oligoelementos das argilas, né? Então, a gente vai precisar higienizar esse cabelo, um shampoo de costume, se a gente tiver algum processo de descamação pertinente aí de uma dermatite seborreica, ou até mesmo um efeito rebote, né, por causa daqueles desequilíbrios que eu falei para vocês da microbiota da pele, né, da nossa função barreira, pode fazer uma esfoliação. Só que a gente precisa avaliar de fato se precisa, né, peles extremamente sensibilizadas, acneias, com doenças autoimunes, né, a gente não esfolia, porque esfoliar é agredir, né? Então, a gente quer, na verdade, é buscar um equilíbrio. Então, para esses casos, pele envelhecida, pele muito sensível, né, a gente evita e não faz a esfoliação. Para couro cabeludo, especificamente, a gente vai aplicar de uma camada grossa, são 5 milímetros especificamente, e de forma uniforme, independente do lugar que a gente for tratar. Né? Como é difícil a gente estabelecer aí essa medida de 5 milímetros, a gente precisa fazer uma camada generosa e grossa. Para vocês terem uma ideia, 40 gramas de argila, né, que é o que vende em sachê individuais, a gente geralmente faz uso dessas 40 gramas para fazer uma máscara de aplicação na face, no pescoço e no colo. Né? É suficiente, a gente de fato consegue usar 40 gramas para fazer uma aplicação nesses locais. Né? Para o cabelo, a gente vai precisar de um pouco mais, né? Por causa do espaço que a gente tem disponível para tratar. Mas o cabelo tem um benefício, porque o cabelo estando úmido, isso vai favorecer para que a argila não seque com tanta rapidez. Tá? E como a gente prepara a argila? Como eu disse, a gente vai precisar só da água, por questões de preservar e a eletricidade, né, garantir a sua função. A pele vai estar limpa, como né, nós falamos agora há pouco. A gente vai ter que usar, para preparar a massa de argila, um recipiente de vidro ou cerâmica. Ah, Michele, mas eu gosto de fazer naquelas cubetas de silicone. Né? Ah, eu gosto de fazer naquelas cubetas de madeira. As cubetas de madeira são interessantes porque elas favorecem uma contaminação a longo prazo por causa das próprias ranhuras da madeira, né? E também se ela não for higienizada da forma correta, se tiver umidade, a gente também fala aí da proliferação de fungos e bactérias contaminando a nossa argila. O ideal é usar recipientes de vidro ou cerâmica. Isso se aplica para o misturador também. O ideal é usar a colher de cerâmica ou a madeira, mas a madeira também traz essas questões dos riscos de contaminação, como eu falei. A gente pode usar um pincel, desde que seja um pincel autoclavável, ou seja, passível de descamação, mas como isso não é tão simples, usar aqueles pincéis de cerda macia para fazer a aplicação de argila, se eles não forem higienizados da forma correta, secos, principalmente da forma correta, eles também favorecem a proliferação de micro-organismos. Né? Então, o ideal mesmo é cubeta e misturadores aí, que pode ser uma colher de cerâmica. A argila escolhida, né, em média, a gente pode falar em 4 colheres cheias, mas isso é variável de acordo com a região do corpo que a gente for tratar. E a gente precisa levar em consideração que precisa ser, de fato, uma camada generosa para o nosso tratamento. Como saber a consistência ideal? Deixa eu ver se eu consigo abrir o vídeo para vocês. Ai, que dó, o vídeo não entra aqui. Tem um teste
né? Deixa eu ver se eu consigo abrir no computador. É um teste que eu gosto muito de usar como exemplo, né, para os alunos, que eu chamo de teste da colher. E o que vem a ser esse teste da colher? Né? Eu vi um vídeo rapidinho para vocês. Eu coloquei na apresentação, mas por algum motivo ele não está rolando. Quando a gente fala em teste da colher, é isso aqui que a gente está falando. Ó. Não sei se está aparecendo para vocês, eu perdi a referência agora. O vídeo ainda não apareceu para a gente, Michele. Tá aparecendo a sua tela com as imagens. Não abriu. Acho que está abrindo no seu computador ainda, né? Então, ele está me abrindo na outra tela, que não está abrindo, né? Deixa eu ver se eu consigo transferir para lá. Eu acho que você vai ter que compartilhar a sua tela de uma forma diferente. Você compartilhou só a janela, não foi? Foi. É por isso. Peraí, vamos abrir aqui. Compartilhar o aplicativo tela. É estranho porque o vídeo ele tá abrindo na outra, para abrir nessa daqui que está projetando para vocês e está abrindo em outra. Que estranho. Bom, Ele vamos deve continuar. ter um aplicativo, né? Quer me enviar para compartilhar? Deixa eu mandar para você. Eu vou mandar pelo WhatsApp e aí você qualquer coisa compartilha com eles. Pode ser assim? Pode ser. A gente fala, né, do teste da colher, eu acho que é interessante até para eles poderem saber, né, do que se trata na hora de fazer a prática aí. Bom, vamos continuar só para a gente não perder o fio da meada, né? E aí a gente faz a apresentação desse vídeo aí depois, né, na hora do chat, para esclarecer, ou até mesmo a Marina manda para vocês depois aí quando a gente estiver encerrando aí a temática, só para a gente não perder nosso tempo, que é justinho. Bom, e não usar no preparo, né? Como eu falei, recipientes de plástico ou madeira. Existe uma ressalva pelo recipiente de metal, embora eu preciso ser muito sincera com vocês, de que as evidências científicas não fazem nada de negativo sobre o recipiente de metal. Aí vocês falam para mim, mas e a piezo, a eletricidade, o metal não é um condutor, não pode interferir, enfim. A gente precisa, né, ser chamado à realidade que as argilas são produzidas industrialmente em painéis de aço inoxidável. Então, elas já estão em contato com o metal desde vamos pensar assim, no seu processo de esterilização, no seu processo de diminuição da sua granulometria, para a gente, consumidor final. Então, como não existem evidências que falem dessa interferência do metal no preparo das argilas, né, fica como uma opção e a gente não pode julgar alguém que faz uso desse material, porque de fato não existem evidências se compromete ou não. Mas, por via das dúvidas, vamos investir numa cubeta de porcelana, vidro e numa colher de porcelana também, né? A gente precisa ser um pouco mais cuidadoso, né? Mas elas são funcionais e garantia de que a gente vai estar fazendo algo sem interferências aí. Peço desculpa para vocês pelo barulho, né? Mas o meu vizinho resolveu fazer obra hoje, bem hoje, né? Enfim, colher de madeira, espátulas plásticas, pincéis, não existe nada de errado, viu, gente, com a cubeta de silicone e com a espátula de plástico. Mas elas são de plástico. A gente está falando de um material que não é biodegradável e é totalmente antagônico a essa questão de preservação do meio ambiente, né, que as argilas, de certa forma, estimulam a gente a fazer. Então, convém a gente fazer escolhas com mais consciência.
Então, se você já tem cubetas de silicone e espátulas plásticas, utilize eternamente. Mas não vá comprar para fazer uso das argilas, né? Para fazer uso das argilas, convém, de fato, consumir produtos aí de cerâmica. É interessante, né, reforçar que a gente não deve usar qualquer elemento que altere a piezoeletricidade que possa interferir na atuação da argila, né? Então, soro, hidrolato, óleo vegetal, gel de aloe vera, óleo essencial, extrato vegetal, todas essas opções, elas interferem na piezoeletricidade porque elas modificam a viscosidade da água. Então, a gente perde a referência de tratamento e não convém usar. Para garantir uma boa máscara de argila, camada grossa, isso vai garantir para a gente que a máscara vai demorar para secar. Borrifar ou não a máscara de argila, que é outro assunto polêmico, né? Se você fizer uma camada grossa, não vai ter necessidade de borrifar. Só que, naturalmente, a gente acaba deixando as extremidades, as bordas, limites da argila mais finas do que a máscara de uma forma geral. E como ela não pode de jeito nenhum, né, convém, até para facilitar a sua remoção, que você borrife a pele com água, ou com água termal, ou com hidrolato, né? A gente não está falando da permeação dessas substâncias, mas só para facilitar a sua remoção e não para estender o tempo de aplicação da máscara, né? A gente tem vivido muito secos, recentemente a gente teve aí um pico de calor, fazendo 35, 37 graus em São Paulo, e isso acelera a evaporação da água da argila. Pode ser que a gente precise borrifar a água aí para a gente poder removê-la com um pouco mais de facilidade, tá? Para fazer a remoção da argila, se a gente está falando em couro cabeludo, a gente lava direto no chuveiro. Por ser um material biocompatível, a gente não tem que se preocupar aí com contaminação de lençol freático. Como ela vai ser eliminada aos poucos, né, misturada na água, não vai correr o risco de encanamento, né, a não ser que você faça tipo, as 10 máscaras de argila ao mesmo tempo, em grande quantidade, numa tubulação pequena e com pouca de água, né? Mas não existem riscos aí de entupimento. Além disso, a própria argila com a água ajuda no seu tratamento, né? Porque ela tem esse efeito de sedimentar sujidades, né? Em alguns filtros, inclusive, eles usam a argila aí como forma de tratamento da água, né? Quando a gente está falando em protocolo capilar, a gente pode fazer essa esfoliação do couro cabeludo usando a argila, né? E na face ou no corpo a gente pode seguir as instruções, né? Que é um outro vídeo que eu não vou conseguir mostrar agora, mas eu vou mandar também, tá? Como remover a argila, né? Então, na terapia capilar, a gente pode remover o excesso lavando o cabelo diretamente na água, associar com cosméticos capilares bioatíveis, e secagem no caso. Se a gente vai fazer uma rotina de skincare, né? Ou até mesmo em atendimento de nafrologia para aplicação de um cataplasma, por exemplo, eu higienizo a pele, passo a massa de argila, removo com o auxílio de uma espátula, eu higienizo, né, com água, se precisar, com algodão ou uma gaze, o excesso de sujidade que sobrar, equilibro o pH se for necessário, porque algumas argilas elas já vêm de fábrica com essa garantia de regular o pH, né? Então não precisa do tônico, e aí depois a gente pode recorrer a um hidratante, a um gel de aloe vera, né? Ou até mesmo o protetor solar, se for o nosso objetivo, tá? Alguns efeitos benéficos aí das argilas. A gente fala de efeito detox, antipoluição. Essa piezoeletricidade, ela atrai a sujidade dos poros, né, das camadas mais profundas aí da epiderme e traz para a superfície da pele. E esse é um dos principais motivos pelo qual a argila não pode secar, né? Algumas marcas, como eu dizem, têm um pH equilibrado, então isso já favorece, dispensa o uso do tônico.
A argila promove a homeostase da pele, então ela favorece o equilíbrio da função barreira e equilibra as funções do manto hidrolipídico. Então ela pode vir aí um recurso terapêutico interessante para poder fazer a pele voltar ao seu estado de homeostase. Principais erros de aplicação. Olha, aí tem um exemplo de uma argila bem grossa e de uma argila seca, né? Isso aí depois de 10 minutos de aplicação, gente. Então, os principais erros envolvem uma camada muito fina, né? E quanto mais fina a camada de argila, menor a quantidade de óleo e os elementos que ela entrega. Deixar a argila secar na pele, que pode trazer um efeito rebote na acne, na irritação da pele. E adicionar os complementos, né? Que são os óleos essenciais, os tônicos, óleo geral, creme, etc. Posso usar complementos? E a resposta vai ser depende por quê, né? A aromaterapia, ela nunca pode ser misturada à argila, mas ela pode ser aplicada depois da máscara de argila com um veículo carreador apropriado, né? Inclusive a pele vai estar desintoxicada e vai favorecer aí e assar melhor os óleos essenciais. Fitoterapia em infusões. A gente pode usar, mas eu preciso lembrar que a pele é um manto hidrolipídico. Eu não vou ter as propriedades terapêuticas do chá em contato com a derme, com o tecido subcutâneo, com as camadas mais profundas da epiderme, até a camada basal, por exemplo. Então, esses efeitos terapêuticos, eles se restringem à superfície, de fato. Tá? Soro fisiológico, água termal, lembrar de alterar a viscosidade da argila, se alterar a viscosidade não é interessante usar. E o soro fisiológico tem uma observação muito importante a fazer sobre ele, que é o problema da gente usar aquele vidro de soro de 200 ml que está lá na geladeira eternamente. Aquele soro de embalagem grande que a gente abre, ele tem prazo de validade de no máximo 15 dias. Se você não usar aquele conteúdo, né, em 15 dias, você provavelmente já está usando um produto vencido com altos riscos de contaminação, né? O que é interessante do soro, embora tenha o risco de alterar a viscosidade dele por causa do cloreto de sódio na composição do soro, a viscosidade da pele não, da argila, né? Quando a gente trabalha com aqueles blisters de 10 ml, aquela solução de soro que vem naquelas embalagens individuais, a gente está falando de um veículo estéril, né? Então a gente tem certeza absoluta que o conteúdo dentro daquela unidade ele está isento de contaminação. Tá? Já estou terminando, Marina, prometo. Perguntas recorrentes para respostas breves. Posso usar a argila para esfoliar? Sim, a gente só precisa deixar ela misturada numa quantidade de água maior, tá? Posso aplicar direto na pele sem preparar? Não. A pele precisa estar limpa. A gente tem que remover a sujidade, excesso de óleo e de suor para poder melhorar a performance da argila, tá? Existe argila potencializada? Gente, isso não existe. Minha argila é melhor porque a minha argila é potencializada. Se a argila foi potencializada, ela passa a ser um produto sintético, porque você está adicionando coisas na argila, né? E você perde o referencial de um produto, de um cosmético biocompatível. Então, o que existe, na verdade, é uma argila adulterada, que na maioria das vezes tem conservantes, tem corantes, tá? A argila tem prazo de validade? Na verdade, o prazo de validade que vem na embalagem se refere ao processo de descontaminação da argila. A argila, por ser um material inorgânico, se ela for conservada longe da umidade, né, em condições corretas, é um material que dura aí para sempre, porque estou falando de um material inorgânico, tá? Na terapia capilar, o cabelo deve estar sujo, assim como na pele, né, do corpo, de uma forma geral, a gente também precisa remover a sujidade, né, e para favorecer aí os efeitos da argila, e é algo bem interessante, porque o cabelo, uma vez úmido, ele diminui aí essa questão do tempo, né, que acelera a secagem da argila.
ativação e solarização, que é um assunto bem conhecido dentro da naturologia, né? A gente fala muito da energização dos cristais, né? Principalmente os cristais em o quartzo na composição. É um processo interessante, válido, mas o que se tem na literatura são relatos pessoais e pouco embasamento científico, né, comparativos principalmente, sem diferença ou não tem pelo processo de solarização. Pelo sim, pelo não, o que custa? Né? Ainda mais se a gente trabalha com as questões energéticas, né? Então eu preciso ser sincera com vocês, dizer o que a gente tem na literatura, mas, né, dentro da nossa conduta terapêutica, principalmente nas nossas abordagens energéticas aí, né, eu acho que tem tudo a ver. E a gente pode ajudar desde que a embalagem de argila ela seja um recipiente de vidro com rosca, né? E não uma embalagem plástica que ainda pode contaminar a argila com bisfenol e todos os componentes tóxicos aí que existem no plástico. Argila no cosmético, pois é, existe argila em cosmético. A gente precisa entender que não tem nada a ver com preparar a massa de argila e colocar na pele na forma de um cataplasma, com consumir um cosmético com produto em argila na sua composição. Primeira razão delas, a pieza, eletricidade, como eu falei para vocês, alterou viscosidade, colocou outros elementos na composição, a gente perde a referência do que é da argila, do que foi adicionado, e aí a gente não consegue atribuir somente às argilas a propriedade terapêutica do produto final. Mas, quando a gente fala, por exemplo, na indústria cosmética, as argilas são usadas em maquiagens, em pigmentos naturais para sombras, blush. Tem várias linhas, inclusive, que recorrem às argilas para fazer as maquiagens que são biocompatíveis, veganas, ecológicas e certificadas, né? Quando a gente fala em cremes e máscaras de tratamento, a argila ela vem como um componente para trazer volume a fórmula cosmética, ela estabiliza o gel e a emulsão, trazendo mais consistência, ela melhora o sensorial, né? E ela traz essa cor natural, uma coloração natural a um produto final. Então, se você usa uma argila roxa, um creme de tratamento, né, o creme vai ficar com a cor da argila, e isso favorece aí um aspecto mais interessante para o consumidor final. E por fim, os fotoprotetores, né, a gente já tem aí algumas empresas, a BioArt é um dos exemplos que faz uso das argilas nos seus fotoprotetores. Ela vem como um protetor físico, deixando ele com um efeito mate, então aquele sensorial sequinho, né? Mas as argilas coloridas também são utilizadas em protetores solares com cor, né, que visam fazer uma cobertura da pele, né? E eles também vão ter aí essa conotação de antipoluição, né? Essa é uma tabelinha que tem, inclusive, disponível no site da Terra Mater. Eu gosto muito da empresa porque eles têm, além da certificação da CERT, de uma relação transparente com o consumidor final do processo de extração das argilas, né? Você consegue aí ter acesso a alguns estudos científicos com as cores das argilas que eles vendem, que a gente não consegue em maioria dos fornecedores, né? E eles também têm aí uma opção muito legal, que são os cristais de quartzo, que são usados aí para poder fazer a esfoliação, né? A gente está falando de um esfoliante que é biocompatível, né? E que não vai contaminar o meio ambiente. Além disso, a gente está falando de alta tecnologia envolvida. Então, os scrubs, né, os esfoliantes dos cristais de quartzo, eles são arredondados. Então, eles não arranham, eles não lesionam a pele, eles só fazem a remoção, de fato, das células mortas, tá? Tem duas literaturas muito legais, inclusive as duas são escritas pela professora Graciela, que é a professora da modalidade de geoterapia
do curso de Naturologia na Unisul, né? Esse segundo livro aqui, né, que é bem mais completo, detalhado sobre esse assunto. Super recomendo a literatura para vocês terem acesso ao uso da argila medicinal com propriedades terapêuticas e não apenas com fins estéticos, tá? E para a gente poder encerrar, como é que a gente faz uma escolha de uma argila de qualidade, né? A gente precisa buscar um produto com certificação, então a gente buscar referências como os selos da EcoCert, o IBD, Cosmos, Cruelty Free, né? São selos importantes. Empresas que possuem políticas sociais e ambientais, com projetos de reflorestamento, preservação da área explorada, qualidade em invase das argilas, né? Então a gente precisa buscar por embalagens que sejam práticas, funcionais, que sejam esterilizadas, né? Sem alterar os componentes químicos da argila e que venham numa embalagem que possa ser reciclada, né? Que possa ser reutilizada. Transparência e pesquisa, né? Pesquisas de eficácia, né? Com o consumidor profissional e clínico, principalmente para falar sobre os componentes químicos que estão biodisponíveis nas argilas, tá? Terminei, Marina! Esses são os meus contatos, pessoal. Estou nas redes sociais como @Natu, onde eu produzo bastante material sobre as terapias integrativas de uma forma geral. Mas como eu estou diretamente conectada com a área da estética, né, da pele, da pele de uma forma geral, eu produzo mais conteúdos dentro dessa linha, né? Tenho o meu e-mail, tenho o meu telefone, caso vocês tenham interesse aí em manter contato. Eu vou abrir a minha câmera, porque eu fechei por causa da conexão, para garantir que a gente ia conseguir conversar com tranquilidade. Vou disponibilizar o vídeo para vocês, enquanto eu vejo o que a gente tem aqui de pergunta no chat, para a gente poder interagir melhor aí. Bom, Marina, se você quiser assumir, eu vou só pegar o vídeo aqui e ver se eu consigo compartilhar com o pessoal. Isso, eu ia perguntar se algum dos participantes tem alguma dúvida sobre o que abordamos e quero também agradecer, Michele, pela aula maravilhosa que tivemos. Imagina, Marina, foi um prazer. Boa, porque se ninguém tiver dúvida, eu tenho. Bora aproveitar. Isso, eu queria saber do carvão ativado, que também tem sido bastante falado no uso junto com as argilas, não necessariamente em conjunto, né, mas também como um detox de pele, de organismo, é consumido interno também, se isso entra nessa parte de geoterapia. Na verdade, o carvão ativado, a gente precisa só fazer duas observações aí. A gente tem alguns produtos no mercado, a argila preta, né, a argila negra, que também é conhecida como lama vulcânica. A gente precisa ler muito a composição, porque muitas vezes é uma argila negra, ela é encontrada na natureza, numa cor mais próxima do preto, e eles adicionam o carvão ativado na argila, né? E sobre isso, infelizmente, a gente não tem muitas referências sobre o que seria um tratamento só com a argila ou só com carvão ativado e depois, por fim, né, as duas coisas juntas. Então, no que tange a esfera das ciências científicas, a gente não tem muitos resultados até para poder trazer de forma a contribuir com o seu questionamento, né? Mas a gente sabe que o carvão ativado tem propriedades incríveis, principalmente esse efeito de desintoxicação, né? E a composição do carvão ativado é uma composição em menor quantidade, é claro, semelhante à da argila negra, né? Então é por isso que muitas vezes eles fazem esse combo associativo. E a gente só precisa tomar cuidado para ver se não tem adulteração do produto final, né? Então, eu fico te devendo essa resposta por falta de ausência de resposta mesmo, né? A gente sabe que os dois são ótimos, mas a junção, né, para falar se compensa ou não, né, isso eu de fato fico te devendo, porque não há evidência.
E eu não tenho essa experiência na clínica. Entendi. Eu agradeço. A Imagina. Laura, a Laura está dizendo que produtos naturais que vendem um potinho com argila, mais óleo essencial, mais hidrolato, água destilada, etc., eles estão vendendo um produto alegando vários benefícios da argila, mas na verdade, mas não é verdade, então. Ela está chocada com essa informação. Pois é, Laura, a argila vem para dar volume só. E ela pergunta também se conhecemos o carvão ativado de Murumuru. Eu Então, já como eu não conheço, né? Foi a resposta anterior. é. E eu fiquei uma dúvida quando você disse do uso da argila em cosméticos, porque eu já li a respeito que a argila ela vai absorver conservantes. Então, em cosméticos que seriam líquidos e que existe o acréscimo de água, essa argila iria sugar todo esse conservante dos cosméticos, deixando o restante livre da contaminação. É o que eu vejo algumas indústrias dizendo negativamente sobre cosméticos líquidos com conteúdo de argila e ou carvão também. Você tem algum conhecimento desse assunto? Na verdade, entra naquela questão que eu falei durante a apresentação, Marina. Tudo que altera a piezo e eletricidade, né? A viscosidade da água, a gente perde o referencial de tratamento da argila. Então, na verdade, a gente tem ali um veículo físico que vai ter uma sensação de esfoliante, mas propriedade terapêutica mesmo da argila a gente não tem. Entendi. Entendi, maravilha. E a Se a Laura gente também. quer, desculpa te cortar, mas se a gente quer, por exemplo, desintoxicar a pele, né? A gente usa esse cataplasma para poder favorecer essa desintoxicação. E as escolhas mais conscientes para não consumir um produto que tenha, né? Não estou dizendo que um produto que tenha argila na composição seja ruim, né? Muito pelo contrário. Mas não dá para a gente atribuir, porque ele é bom para pele acneica, só porque tem argila verde na composição, né? Mas ele tem lá óleo de melaleuca, tem alguns extratos vegetais, tem uma base cosmética que ela é biocompatível com a pele oleosa. No fim das contas, todos os fornecedores desses produtos cosméticos manipulados com as argilas, eles não conseguem se respaldar, dar um suporte para o profissional dizendo o que é de fato da argila, o que é de fato daquilo que foi adicionado no produto final, entendeu? Entendi perfeitamente. Explicação maravilhosa. Ai, Laura, obrigada. Acabei de ver o recadinho dela. Se tiver de dúvida, viu, Laura? A gente explora bastante esse universo, até dentro de todo o processo do greenwashing, né? Que é aquela roupagem verde que as empresas dão, dizendo que o cosmético é bonitinho, é legal, mas na verdade não tem nada disso, né? A gente está falando aí de um produto que é tóxico para o meio ambiente, para a gente, para a natureza de uma forma geral. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar de novo, Marina, agora o vídeo. Maravilha. Se todos puderem aguardar um momentinho para a gente tentar assistir, vamos Isso, colocar, por favor. deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela, que aí eu compartilho a minha tela e coloco o vídeo para vocês verem. Isso. Acho que agora vai, né? Bom, deixa eu mostrar para vocês. Vocês estão vendo o vídeo? Me sinaliza só, Marina, que eu não estou vendo o chat mais. Aí eu estou mostrando a consistência ideal da argila, né? Se vocês observarem, vocês vão ver a formação de bolhas, né? Isso quer dizer que a argila está extremamente... Vou até voltar para a gente ver de novo. A argila está extremamente oxigenada. Por que você não quer ir, meu? Você consegue arrastar essa barrinha branca, clica em cima dela e tira, e você consegue dar o Eu play. quero tirar ela da frente. Consegue? Meu, por favor, porque, né? Fica difícil. Então, vocês vão perceber que a argila está cheia de bolha, né? Isso quer dizer que a piezoeletricidade já está fazendo a força, favorecendo a troca iônica, né? A gente já tem corrente elétrica ali. Então, tem que ficar nessa consistência de mousse, cremosa, né? A argila branca dá até vontade de comer. Eu vou mostrar outro para vocês.
Esse da argila branca. Fala isso, não parece aqueles creme gostoso de comer, gente? E esse é o teste da colher que eu falei no slide, né? Se você virar a colher para baixo e perceber que a argila não cai, essa é a consistência ideal para a gente passar em qualquer região do corpo. Cabelo, face, né? Articulação, em qualquer região. E por fim, Marina, eu queria mostrar um vídeo que eu mostro a remoção da argila para prática facial, assim, de skincare. Deixa eu pôr um somzinho. E é isso aí. Que prática, hein, Michele? Nossa, esse último vídeo, vou sair já para uma vila treinar essa técnica. Adorei. O povo fala muito, né, sobre, mas eu não quero jogar tudo fora, né? O que eu posso fazer com a argila para poder descartar da forma correta, né? Obrigada, Dé. Quem sabe, né? Eu queria ganhar o salário de um youtuber ou de uma digital influencer. E, Marina, depois, né, que não está nesse vídeo, mas inclusive eu fiz uma postagem sobre isso e coloquei no Instagram, que sobra daquele resíduo da argila na cubeta, você pode devolver na natureza, colocar no pezinho de uma árvore, de uma planta, né? Então a gente aí consegue utilizar o produto em todas as etapas, né? E a gente de fato consegue aí um produto deixa a gente com a consciência tranquila, porque a gente está respeitando o meio ambiente e respeitando a nossa pele também. Maravilhosa essa última dica também, gostei bastante. Bom demais. Alguém tem mais alguma dúvida? Já demos o horário, né? 3, vamos também respeitar o horário da professora Michele. Eu quero agradecer mais uma vez. Se deixar, Marina, eu falo o dia inteiro sobre esse assunto. Olha, eu tenho que até me segurar aí, porque se deixar eu vou embora. Então, teremos aqui, já deixo o convite para novos outros dias, outros momentos, a gente continuar esse assunto, esse bate-papo tão gostoso que foi. Quero agradecer a você, Michele, novamente, por estar aqui conosco, disponibilizar esse tempo e tanto conteúdo, conhecimento. A gente percebe a solidez que você tem em termos de conteúdo e prática também. E na forma de sua didática é muito boa para nós que estamos assistindo. Essa foi a nossa última palestra desse ciclo, desse momento. Então, eu também quero fazer alguns agradecimentos. Primeiro, a Marcele, pelo empenho dela, pela disponibilidade de fazer esse projeto acontecer. E em todo o auxílio, deu a nós, dois alunos, eu, a Dani e o André, para tocar esse projeto. Também quero agradecer à Universidade, a Anhembi Morumbi, por proporcionar, disponibilizar esse espaço, né, que estamos aqui agora, com infraestrutura técnica, para que as palestras pudessem acontecer nesse momento, cada um no seu canto, mas ainda assim estamos aqui.
Também quero agradecer a todos os palestrantes e alunos que disponibilizaram também o tempo e conhecimento a nós todos de forma gratuita, com generosidade e com tanto profissionalismo também nos assuntos abordados aqui. E aos participantes que assistiram às palestras, às vivências, em um momento que sabemos que há um certo cansaço de ficarmos aqui também em frente de telas. Nós esperamos que todos tenham aproveitado o conteúdo disponibilizado e que esses assuntos trazidos tenham despertado o interesse em todos. Cada um aprofundar um pouquinho mais daquilo que gostou ou sentiu uma particularidade maior de interesse. Eu, particularmente, quero agradecer a Dani, a Daniele Maldonado e o André Bizu pelo empenho, pelas horas de trabalho doado para que todas essas palestras acontecessem da melhor forma possível. Para mim tem sido uma honra participar do projeto ao lado de vocês e aprender tanta coisa e desenvolver tantas habilidades novas para a gente ter esses momentos aqui que estamos tendo. Também quero agradecer ao professor Arnaud, que esteve constantemente ao nosso lado, nos acompanhando, auxiliando com ideias, com discernimento nas decisões a serem tomadas e com amplo conhecimento que ele tem de 35 anos de carreira na área. E também quero anunciar, por fim, que nós temos uma grande novidade que em breve, muito em breve, vai ser revelada. Então fiquem todos de olho no site, no nosso Instagram, que vai ser algo muito, muito interessante e que vai trazer muito conteúdo a todos nós. Mais uma vez eu agradeço e desejo um bom restante de semana a todos. Tchau, Marina, obrigada pela oportunidade, nos vemos em breve, estou à sua disposição, quando precisar, só chamar. Tá bom, então, um grande beijo. Tchau, gente, até mais. Meninas, estão ouvindo? Ih, a Dani vazou. Eu fugi da Dani, né? Ah, você removeu ela? Não. Acho que ela saiu mesmo. Então, eu acabei de ver o e-mail. O Recanto das Pedras respondeu. Eu dei o nome da Dani. Agora que eu me toquei. Não tem problema, deixa eu ver. Eles responderam o nosso e-mail. Tá R$60 o quarto por pessoa, igual o Mirante do Vale. Quase todos eles estão na mesma média. Eu ia falar isso. Lá todos mais ou menos são nessa mesma. Eles praticam mais ou menos a mesma coisa para ficar todo mundo com oportunidade, né? Eu acho, de ter gente. Então, eu gostei de um que eles deram a entender que eles têm até uma Kombi, tipo, com um monte de cadeira atrás pra levar a galera pra onde quiser. Tem quadriciclo, tem triciclo. Aí é bom pra gente poder ir pro curso. Nossa, muito bom isso daí. É o Mirante do Vale. Eles têm uma Kombi, tipo, com... É aberta a Kombi, não tem teto. Com os 9 lugares. Achei muito bacana. Adoro. Interessante. Esse daí não tem site que a gente pode pedir. Mirante do Vale? Tem. Deixa eu te mandar aqui já. A Dani tá lá no WhatsApp. Pode falar com você, aproveitar, falar com vocês duas, mas ela não tá aqui. O Arnaud, eu fui atrás lá do relatório de presença e não tem do dia 22, que foi o primeiro dia dele. Só tem dia 20 de outubro e 6 de outubro, as terças. Não tem lá o relatório de quem entrou e saiu do dia 22 de setembro. E aí eu queria saber o que eu faço em relação ao certificado, porque como a gente fez um Deutsch só pro Arnaud, mas olha isso, ouve isso que eu tenho pra te falar. Como tem um Deutsch só, eu tenho que colocar as 3 datas em um certificado. Como que eu faço isso para ficar uma coisa bonita e organizada?
Porque você conhece o André, né? Eu digitaria data por data ali, tipo, participou do dia, tal, bora, 3 horas. Mas eu sei que vocês são mais organizadas. Aí eu queria só uma ideia. Coloca, Não, tipo, as 3. participou da trilogia, né? Blá, 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 realizada nas datas tanto de setembro e X de outubro, né? Eu coloco 3 dias e as 3 horas complementares. 3 horas de hora complementar. Tô pegando o site aqui, gente. Né? Alguma coisa assim. Ela podendo entrar de novo aí, se ela ficar pelo WhatsApp, que é muito mais fácil nós resolver. Ah. 6h15, eu tenho que sair em 10 minutos. Tá bom, tô pegando o site aqui. Não, porque eu vou tomar um café com a Arnaud, que eu já deixei antes dele atender, aí depois eu posso voltar. Chat. Ela é muito ultra técnica, né, a Michelle. Nossa, gostei demais. Eu já tinha assistido, sabe aquele Cristiano que eu fiz amizade? Eu tô vendo um curso que ele me deu, e num dos cursos ele ensinou argiloterapia. Ele falou da piezoeletricidade, aí agora ela só complementou o conteúdo, foi muito bom. Ele não fica boiando, entendeu? Já conhece um pouco. Ele ensinou também um negócio legal de colocar argila na pessoa e levemente, com um tipo de espátula, ficar dando tapa na argila, pra focar a eletricidade entrar no corpo. E você faz a pele entrar em contato com atrito com a argila. É da hora que ele ensinou. Nossa. Olha o site aí. Eu gostei deles porque tem até quadriciclo. Tá lá, serviços e lazer. Cachoeiras, montanhas. Será que é esse daqui, que é a chácara que o Marcos falou que era do amigo dele? Não sei, eu sei que essa tá R$60 os hostels, que é para 9 pessoas. Um banheiro, 9 pessoas. E o quarto? O quarto acho que tá 80. Dá uma olhada na composa aí. Combinete é o nome dela. Sim, foi muito bom. Aí nós daria curso. Tem, ó, bonito. Ai, o café da manhã é muito bom. Tem piscina. Belezinha, não tem foto dos quartos, né? Mas tudo bem. Tudo padrão. Não, né? tá em acomodações. Você entrou em acomodações? Ah, tá. Ah, eu tenho que clicar em cima da foto. Deixa eu ver, peraí. Entendi, é outra página. Aí lá embaixo tá falando dos hostels, que é 60 por pessoa individual. Esse foi o que eu mais gostei, de todos que eu olhei. Mas a média de preço tá igual para eles. Ah, legal. Nossa, o Eduardo te mandou, Marina, que bom te ver, eu removi ele da sala. Não, achei ótimo. Aí a Dani, né? Meu best apareceu no último encontro e ainda mandou mensagem. Ele não gosta dela? Não, não. Eu não que eu não goste dele, mas eu Não, já deu acho tretinha lá no grupo de representante. Ele é um que ficou que ele irritando tem lá. várias questões mal resolvidas com ele mesmo e que acaba dando rolo com muita gente, né? Se eu estivesse na nossa sala até hoje, já teria dado altas tretas também, com certeza. Ou não, porque eu acho que ninguém ia estar do lado dele. E é pelas questões de minoria que as pessoas têm que ter empatia, entendeu? E aí fica apegado nisso e não ao que realmente está acontecendo. Ok. Vai lá tomar seu café. Essa daí foi a que eu mais gostei. Acho que nós poderíamos já fechar com ela, nós, pelo menos eu, você e a Dani. A galera que vai vindo depois vai ficando com as outras. Legal, interessante. Eu gosto da Cinco Amigos. Linda, Eu não né? achei foto deles. As Cinco Amigos? O site tá lá, um castelinho, não tem mais nada, entrar em contato. Não, refúgio não é refúgio dos. Não, peraí, É o Refúgio 5 Amigos. É um casarão antigo, é lindo. Então, aparece um castelinho e fica por isso mesmo, tipo, não mostra nada por dentro. Ah, não, tem o site dele está com problema. Ah, então é isso. Não tá abrindo a página. Ah, Dani. Não era pra você ter saído, doido. Ah, não entrou ainda. Ela entrou? Entrando. Eles têm fogão a lenha, dá para cozinhar nessa dos Cinco Amigos também, sabe? Nós compramos o alimento e a gente se vira sozinho lá, seria isso? Não que se a pizzaria
aberta lá em São Perdi. Volta. A gente tá falando da pousada, que uma acabou de responder o e-mail. O Rio das Pedras respondeu. Também tá 60 a diária. Ah, é tudo a mesma faixa, então. Tá todos iguais. E se alguma falar que não é assim, a gente pode chorar falando que as outras estão assim. Eu acho que se for uma equipe grande, as pessoas se dividem. É tudo mesmo padrão e... Quem é? Oi? Tô te dando um oi, Andréia. Oi, Justo. Então, daí a gente se divide, porque é tudo pertinho, né? Sim. A minha grande dúvida Vale. É uma bem Kombi, Diana. certo. É só isso. Onde vai ficar, o resto não tô nem aí. Dani, olha essa que eu tô te mandando agora. Tem até uma Kombi, mano. Tem teto pra gente andar. Eu vou descer lá, já eu volto, eu vou deixar aberto, tá? Se vocês forem sair, vocês me retirem daqui do grupo, por favor. Eu já subo. Então faz assim. Vamos usar aquela sala para treinamento, fica aberta 24 horas. Daqui uns 15 minutos todo mundo volta, 15, 20. Mas Eu não testa tô aí. entendendo nada do que tá acontecendo. Eu tenho que fazer coisa também agora. Eu tenho que deixar o quarto livre, que senão daqui a pouco ela me bate que eu não tô saindo daqui, que ela quer arrumar. Então, O treinamento tá válido mesmo. tá, vamos fazer assim? Todo mundo daqui Tá uns 20 minutos, meia hora a gente volta. A gente se fala, beleza? daqui meia hora? Meia hora. Dani, Vai vir um não cara dorme. que quer arrumar as coisas das luzes, que tá tudo queimando, mas Tá tudo daí... bem. qualquer Ele coisa- participa da reunião também, se ele quiser. Daqui uma meia hora, Tá bom. gente. A gente encontra aquele link do treinamento, fica aberto toda hora. Pra vocês. Tá bom. Tá. Beijo. Alô?